Make my body go. Make our bodies higher and higher. Fala galera, professor Edu Lopes na área para mais uma aula de física e hoje dentro de eletrodinâmica vamos falar de geradores elétricos. Galera, o gerador elétrico no circuito ele tem a função de dar energia elétrica para o circuito, ou seja, é este elemento que faz o circuito funcionar. Mas como é que ele dá essa energia? Na verdade, ele não doa essa energia, ele transforma a energia. A função de um gerador é pegar alguma forma de energia e transformar em energia elétrica. Ele pega alguma modalidade de energia e transforma em eletricidade. Podemos citar como exemplo os geradores químicos como baterias e pilhas. No caso desses geradores, eles pegam energia química dentro da sua constituição e transformam em energia elétrica para fazer o circuito funcionar. Podemos falar de geradores mecânicos, como por exemplo nas usinas eólicas, que depende da força do vento, que faz o aerogerador, faz o camarada girar, aquele camarada gira e essa energia mecânica, essa energia de movimento é transformado em energia elétrica. Beleza? Então ponha isso na sua mente. O gerador elétrico, ele pega uma forma de energia, alguma modalidade de energia e transforma em eletricidade, energia elétrica, e aí o circuito passa a funcionar. Beleza? No circuito elétrico, quando nós começarmos a resolver questões de circuito elétrico, temos que identificar cada elemento. E é através da simbologia da eletrodinâmica, nós vamos entender quem é quem. No caso do gerador, ele vai se apresentar com essa cara aí, ó. Todo gerador vai ter esses dois tracinhos paralelos, um maior que o outro. Significa que aí tem uma DDP. E esses tracinhos em zigue-zague que nós já vimos que isso aí é uma resistência. Então, podemos afirmar que todo gerador tem uma DDP, representado por esses tracinhos paralelos, um maior que o outro. O maior representa o polo positivo, o menor o polo negativo. E esses tracinhos em zigue-zague, que é a resistência do gerador. Todo gerador tem isso. Vamos dar nome aos bois. Esta DDP aí dentro do gerador é chamado de força eletromotriz. Apesar do nome ser força eletromotriz, lembra que isso não é uma força. É uma DDP interna do gerador. Tá? É uma voltagem do próprio gerador. Quando ele é feito, ele é projetado, ele já é feito, ele é projetado com uma certa DDP interna, uma certa voltagem interna, que é isso que faz o gerador funcionar, a pilha funcionar, a bateria funcionar. Beleza, galera? Lembra que DDP é o que causa a corrente elétrica. Então, para um circuito funcionar através do gerador, ele tem que dar essa corrente. E para liberar essa corrente é porque ele tem que ter uma DDP, que nós chamamos de força eletromotriz. O material que a pilha é feita, que o gerador é feito, que a bateria é feita, oferece uma certa resistência à passagem da corrente que o mesmo libera, representado por esse tracinho, pelo Rzinho, chamado de resistência interna. Tanto é, você já deve ter percebido, quando você está manipulando algum aparelho com que usufrui do uso de uma bateria ou de uma pilha, essa esquenta, a bateria, a pilha esquenta, aquece. Por que aquece? Porque parte da energia que ela mesmo cede é perdida nela própria, perdido na sua resistência interna, perdido no material que ela é feito. Beleza? Então, todo gerador vai ter uma DDP, que nós chamamos de força eletromotriz, e todo gerador vai ter uma resistência interna graças ao material que é feito. Oferece já uma resistência à passagem da corrente, que é onde vai se perder energia no próprio gerador em si. Não esqueça disso aí, beleza? Então é como se a força eletromotriz, a DDP, fosse a parte boa do gerador e a resistência interna fosse a parte ruim, que é onde perde-se energia. Tranquilo? Vamos analisar aqui a equação do gerador, galera. Então olha só, vamos pegar um circuito simples aí, um gerador e um resistor, uma pilha, fazendo com que uma lâmpada se acenda. Então nós vamos ter dentro da pilha, acabamos de ver que é o gerador, uma força eletromotriz, que é a DDP interna, e uma resistência interna.
a fiação e o resistor, que é a lâmpada, vai fazer parte do circuito externo, fora do gerador. Beleza? A corrente vai sair do gerador pelo polo positivo, vai passar pela lâmpada, ela acende e a corrente volta para a pilha para pegar mais energia e transformar em energia elétrica. Pega energia química, transforma em energia elétrica e fica fazendo esse circuito aí para manter a lâmpada acesa. Galera, então o que acontece? Quando isso está em funcionamento, o gerador em si, no caso a pilha, libera uma potência total. Libera uma potência, fornece uma potência para o circuito, que é o que nós chamamos de potência total. É de tudo que tem nesse circuito, vem do gerador, ele vai fornecer para o circuito. Só que nem toda essa potência, nem toda essa energia vai ser utilizada para o circuito entrar em funcionamento. Parte deste circuito, parte dessa potência, que é o produto da força eletromotriz vezes a corrente elétrica, DDP vezes a corrente. Se você pensar, isso não é novidade, lembra que potência, π, corrente vezes DDP. No caso do gerador, a DDP é a força eletromotriz dele, vezes a corrente que vai liberar. Potência é o produto da DDP vezes a corrente. Dessa potência total, uma parcela dela vai fazer o circuito funcionar. Uma parcela dessa potência fornecida pelo gerador vai fazer o circuito funcionar. Vai dar energia para essa lâmpada acender, que é a potência útil, que é o produto da corrente pela DDP nos terminais da pilha. Não nos confundimos. O U é a DDP nos polos da pilha. O E é a DDP interna da pilha. Beleza? Então, dessa voltagem total da pilha, que é a força eletromotriz, uma parte vai para os seus polos, onde está ligada a lâmpada, para fazer ela se acender, para fazer ela funcionar. Só que lembra que eu falei que dentro do gerador temos alguém que faz com que ocorra a dissipação, a perda de energia em forma de calor, que faz com que parte da energia que a pilha vai fornecer para o circuito é desperdiçada, é dissipada em forma de calor. A pilha esquenta, que é a potência dissipada na resistência interna, RI ao quadrado. Beleza? Então você percebe que de tudo que a pilha fornece, que é a potência total, parte dessa potência, uma parcela, vai ser utilizado para o circuito funcionar, que é a potência útil. Uma parte é perdida na sua própria resistência interna em virtude do material que ela é feito, que é a potência dissipada. Então isso aí acaba sendo também uma aplicação da conservação da energia. De tudo que a potência emite, potência total, uma parte é útil, outra parte é perdida, é dissipada. E assim nós deduzimos a equação do gerador. Do total, parte é útil, parte é dissipada. Fazendo a seguinte dedução, nós chegamos no que nos interessa, que é a equação do gerador. Mais do que tu decorares isso aí, tens que interpretar, tens que conversar com a formulazinha. O que essa equação quer nos dizer? U é a DDP nos terminais do gerador, onde o circuito vai ser ligado, ou seja, é a voltagem útil para o circuito funcionar. Só que essa voltagem útil veio de alguém. Da onde veio? Do gerador. Então, esta DDP nos terminais do gerador, nos polos da pilha, veio do próprio gerador, que tem uma DDP total, que é a sua força eletromotriz, o E aí. Dessa voltagem da força eletromotriz, a DDP interna, parte é perdida, daí o sinal de negativo da equação. Parte dessa voltagem é perdida onde? Na resistência interna. Na resistência interna do próprio gerador. Então, se você observar, nós temos o U, é a DDP útil, é a quantidade que vai ser útil, é o que vai fazer o circuito funcionar. Esse útil veio de um total, que é o E, a força eletromotriz, a DDP interna do gerador, que parte é perdido na resistência interna. Então, é o útil do total e a dissipada. Útil, total e dissipada. Ou seja, quando nós botamos um gerador para fazer um circuito funcionar, sempre haverá
perda de energia, galera. Melhor dizendo, sempre haverá uma queda de tensão. Então, se você compra uma pilha de 1,5 volts, que aqui tem muito no mercado, você não utiliza esse 1,5 volts para fazer o circuito funcionar. Digamos que desse 1,5, 1 volts faz o circuito funcionar. Digamos, faz uma lâmpada se acender. Mas o total era 1,5. 1 foi usado para fazer o circuito funcionar e cadê os outros meio volts? É perdido na resistência interna. Foi a queda de tensão na própria resistência interna do gerador. Beleza, galera? Tranquilo, suave. Vamos embora. Quando se fala, às vezes a questão fala desse camarada aí, ó, do gerador ideal, que é um gerador hipotético, né? Teórico, é um gerador que não perde energia, que não dissipa energia, ou seja, é um gerador que não tem resistência interna. Né? Na resistência interna que ocorre a dissipação de energia, então o gerador ideal não dissipa energia, porque teoricamente ele não possui resistência interna. Sendo assim, esse gerador ideal, toda a voltagem dele vai ser emitida para o circuito. Seria uma situação perfeita. Toda a voltagem do gerador é utilizada para o circuito funcionar. O total de voltagem da DDP interna vai ser utilizado para o circuito 100%. Por isso que é uma situação ideal, já que realmente, no caso real, sempre há perda de energia, sempre há queda de voltagem. Tudo bem? Galera, vamos entender o gráfico do gerador, que nós chamamos de curva do gerador, que é regida através da equação do gerador. Se você observar, isso aqui é uma função do primeiro grau. E você aprender em matemática que o gráfico da função do primeiro grau é uma reta. Como aparece esse sinal de negativo aí, então você já fica esperto que essa reta vai ser decrescente. Matematicamente falando é isso. Fisicamente falando, por que essa reta decrescente? Porque o gerador em funcionamento sempre tem perda de voltagem, uma queda de tensão, uma queda na voltagem. E essa queda de voltagem é representada por essa reta decrescente neste gráfico, nesse diagrama. Que se nós observarmos, o eixo vertical é a DDP, o eixo horizontal é a corrente do circuito. Beleza? Tranquilo, então vai ser DDP pela corrente, esse gráfico que nós vamos analisar. E nós temos que ter em mente esses dois pontos de muito importante, tá ok? Que é esse ponto que nós vamos analisar agora. Olha lá, galera, se nós observarmos o eixo da DDP, que é o eixo vertical, este valor aí, ó, onde eu vou destacar, esse ponto aí, quer nos dizer o valor da força eletromotriz do gerador, a DDP interna do gerador. Então esse valor sempre esse valor vai me dar a força eletromotriz, a DDP interna do gerador. Que se nós jogarmos esse ponto para o eixo horizontal na corrente, vai bater no zero, corrente zero. Opa, peraí. DDP, o E é a força eletromotriz, sim. É esse valor, sim. Mas se jogar no eixo se eu jogar para o eixo horizontal, que é a corrente elétrica, vai ser zero. Quer dizer que não tem corrente elétrica e tem DDP, é isso? É isso mesmo. Eu quero te dizer que esse gerador que está tendo o seu gráfico representado aí, ele tem uma voltagem, todo gerador é projetado com uma voltagem, que é a sua DDP interna, a sua força eletromotriz, só que aí ele não está em funcionamento nesse ponto. É como se ele estivesse na embalagem, é como se o circuito estivesse aberto. Ou seja, quando você pega uma pilha, você não pega choque na pilha. Por quê? Porque o circuito está aberto, não está passando corrente. Mas dentro dessa pilha tem uma voltagem, que é a força eletromotriz. Beleza? Então esse ponto aí do gráfico é como se o circuito não estivesse funcionando. Ainda não botamos o circuito para funcionar. Ainda não botamos esse gerador para fazer o circuito funcionar. É como se estivesse na embalagem. Tem uma força eletromotriz, tem uma DDP interna? Tem. Mas ainda não botei para funcionar para liberar corrente elétrica. Beleza? Esse ponto quer dizer isso aí no gráfico. Tudo bem? Tranquilo? Suave. Se nós analisarmos o outro ponto aqui pra gente, vai ser, senhoras e senhores, o ponto onde o gráfico termina, ó. Este ponto aqui, ó. Este ponto nós chamamos de corrente de curto-circuito. O que é a corrente de curto-circuito?
É a corrente máxima que um gerador nos fornece. É a corrente máxima que o gerador melhor é projetado para liberar. E o que é o curto-circuito mesmo? É quando eu ligar neste gerador, um fio de resistência nula, de resistência muito baixa, de resistência desprezível. Então a corrente liberada pelo gerador não vai, quando ele percorre esse fio, não vai encontrar nenhuma resistência. Não vai fazer ninguém funcionar. Então não tem como se perder parte da corrente por não ter resistência. Então essa é a corrente máxima que um gerador pode fornecer. É o que nós chamamos de corrente de curto-circuito. Então vamos supor que essa corrente de curto-circuito seja de 1 ampere. Quando nós usamos essa pilha para fazer um circuito funcionar, nós não vamos usar esse 1 ampere, porque esse 1 ampere é a corrente de curto-circuito, é a corrente máxima. Se você for botar ela para fazer um circuito funcionar, vai ter perda, vai diminuir essa corrente, porque o circuito vai oferecer resistência. Beleza? Então essa corrente máxima é quando é projetado para medir a corrente total que ela pode emitir, faz com que o gerador entre em curto-circuito para saber qual o valor da corrente máxima que pode oferecer. Então se não vai fazer ninguém funcionar, DDP nos seus terminais é nula. Então calcula a corrente de curto-circuito através da razão, da força eletromotriz pela resistência interna do gerador. Então se a questão te pedir a corrente de curto-circuito, você vai pegar a força eletromotriz pela resistência interna, que é a corrente máxima que um gerador pode nos fornecer. Um detalhe sobre esse gráfico também, querido, é que nós podemos determinar a resistência interna analisando simplesmente o ângulo de inclinação desse gráfico. Então perceba, nesse gráfico, a força eletromotriz vale E. Quando eu boto ele para funcionar, fazer um circuito funcionar, tem a queda de tensão, que é a DDP nos terminais, nos polos da pilha, que é o valor de U, que libera uma certa corrente elétrica I. Beleza? Então o valor é a força eletromotriz, a DDP interna. Quando eu ponho para funcionar, vimos que tem uma queda de tensão, então cai para U, um valor U qualquer. Vamos supor que esse gerador seja uma pilha de 1,5 volts. Essa é a força eletromotriz, esse é o valor de E no gráfico, 1,5. Quando eu boto essa pilha para funcionar, tem a queda de tensão, a queda de voltagem. Então cai para 1 volt, a DDP U, 1 volt. É esse 1 volt que vai fazer o circuito funcionar. Cadê o meio? Foi perdido na resistência interna. E aí essa resistência interna eu posso calcular analisando o ângulo de inclinação dessa reta aí, ó. Se nós observarmos esse triângulo retângulo que forma esse gráfico, nós temos o cateto oposto e o cateto adjacente. Que se nós observarmos, analisarmos a parte da trigonometria que vocês adoram, a resistência interna, senhoras e senhores, é a tangente desse ângulo, cateto oposto pelo cateto adjacente. Se nós tirarmos o cateto oposto do gráfico, os valores adequados que o gráfico vai me fornecer, nós vamos tirar a tangente, que é o cateto oposto pelo cateto adjacente, automaticamente estamos calculando a resistência interna do gerador, que está representado por este gráficozinho aí. Então, se a questão de pedir a resistência interna te der um gráfico desse, é só você tirar deste ângulo o cateto oposto, o cateto adjacente, ou seja, a tangente do mesmo. Beleza, galera? Tranquilo, essa foi nossa aula de hoje. Vamos dar continuidade sobre geradores na próxima aula. Até lá, viverei de saudades.